2016 está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma universidade da Coreia do Sul que está recrutando estudantes brasileiros. Vamos falar também sobre o novo quadro de moda da Premium FM. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor, hoje nós recebemos o dramaturgo José Luiz Ribeiro, recebemos também a jornalista Neuza Bernardes. Como convidados de hoje, recebemos o professor universitário Rodrigo Coimbra e também a produtora de moda Lourdes Machado. E a Seoulbridge é uma instituição de ensino coreana com uma proposta nova, a de ser uma universidade globalizada. Para isso, a intenção é recrutar estudantes de todas as partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Hoje você vai saber mais sobre essa universidade e como funciona esse recrutamento. Rodrigo Coimbra está aqui conosco, professor lá da Seoulbridge. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Obrigado a você. Para a gente começar, o que seria essa proposta da Seoulbridge? A nossa instituição ela tem uma proposta um pouco diferente das instituições convencionais, posso dizer assim. Nós crescemos com a visão global, né? A globalização está aí, nós sabemos que é necessário que os profissionais atuais tenham conhecimento do mundo inteiro e nós buscamos o quê? Ter alunos de várias partes do mundo, porque neste momento, se você for a Seoulbridge, você vai vivenciar uma cultura globalizada. Nós temos alunos da Rússia, nós temos alunos da Bélgica, nós temos alunos também da Coreia, e é fantástico porque os alunos, quando vão para lá, eles têm a visão que eu estou indo para a Coreia do Sul. Só que ele vai vivenciar a cultura da Coreia do Sul, que é uma cultura antiga, mas ao mesmo tempo ele vai vivenciar uma cultura global dentro da Seoulbridge. E os alunos sempre estão apresentando as suas próprias culturas. Porque, por exemplo, quando você vai para fora, eu como brasileiro, quando cheguei lá, como um dos representantes brasileiros, a gente apresenta no gesto, na linguagem corporal. Uma coisa que eu sempre lembro quando eu estive lá e comecei a trabalhar, eu tenho uma tendência a fazer assim, não estou preocupado. Nessa questão do brasileiro, eles não sabiam e começaram também a imitar as nossas linguagens corporais que eles querem aprender, os coreanos e os próprios alunos. E nós aprendemos imensamente com eles, como por exemplo, o respeito dos próprios alunos, o respeito e a valorização dos mais velhos, porque eles têm muito essa tradição de entender que a experiência era uma coisa muito importante. Então você tem, dentro da Seoulbridge, a cultura coreana um pouco evidente, mas ao mesmo tempo tendo essa cultura global, onde todos os alunos participam e apresentam um pouquinho de onde eles vêm. Rodrigo, quem é que inventou isso para você, esse empreendimento tão diferente assim? Como é que você teve essa ideia para a Coreia? Como é que começou isso? É assim, na verdade, antes da Coreia, eu era professor em Portugal. Eu estive em Portugal, só que a proposta, eu também estive na Inglaterra, só que a proposta da Coreia foi uma proposta que me deixou muito entusiasmado, porque quando eu falei, olha, eu vou para um local, para uma universidade que realmente é global. Porque eu queria trabalhar com pessoas de diferentes lugares. Eu estudo comportamento do consumidor. Então é fantástico quando você está com pessoas diferentes, ver como elas compram, como elas reagem às ações, se elas gostam ou não de conflitos, a forma que ela reage nos seus comportamentos. E a proposta que a empresa me fez, que a universidade me fez é: venha, você vai ensinar, você vai trabalhar, por exemplo, eu trabalho com professores dos Estados Unidos, eu trabalho com professores do Canadá, eu trabalho com professores da Índia. Então eu vivencio, eu amo essa diferença cultural. Eu acho que a diferença cultural para os dias atuais é extremamente importante, porque você aprende a respeitar o próximo. Eu acho que quando você vivencia com diferenças, você começa a perceber que aquilo que você acha que é o correto, às vezes a gente tem uma tendência, eu lembro quando eu fui para Portugal, a forma de comer, eu falava, essa é a forma correta, é assim que deve ser. E na realidade, quando você chega na outra cultura, você fala assim, opa, não é bem assim. Aqui eu vou aprender uma nova cultura, vou aprender e vou vivenciar novas coisas. E quando eu visualizei essa proposta dessa universidade, aonde eu vou estar num local que era totalmente diferente, que é a Coreia do Sul. Não tão diferente como eu não esperava, mas com vários profissionais, eu falei, é para onde eu vou. Eu tenho que ir para Seoulbridge. E nessa Babel, qual é a linguagem comum que esses alunos têm que ter para que os alunos brasileiros possam ir para lá? Qual a língua matriz? A língua matriz é o inglês. Um exemplo, eu ensino inglês, os outros professores também vão ensinar inglês. Evidente, fora nós temos, o que nós fazemos? O aluno vai para a Seoulbridge, ele vai estudar lá no inglês,
todas as disciplinas são em inglês, mas ao mesmo tempo a instituição sabe que o aluno muitas vezes precisa do coreano. Então ele ensina o coreano e também ensina o chinês. Então o aluno, a vantagem hoje de ir para uma instituição global é porque ao mesmo tempo que você aprende e aprimora o inglês, e nós sabemos que é extremamente necessário ter um inglês hoje, no entanto nós também temos o quê? Outra língua, por exemplo, como o coreano. O aluno ele vai estar tendo as disciplinas em inglês e fora o coreano, e também a instituição vai estar apoiando. E temos que lembrar que, se olhar para a Ásia hoje, são grandes destinos, até pela economia também. Tem problemas em todo o mundo, mas percebe-se que a Ásia continua tendo emprego. E se você consegue, se você vai para a Ásia, por exemplo, para a Coreia do Sul, e fala um pouco de coreano e o inglês, a chance de conseguir um bom emprego é muito grande. Qual é o maior interesse que eles te perguntam sobre o Brasil? Na realidade, a Coreia do Sul, os coreanos ainda conhecem muito pouco do Brasil. Eles têm aquela tendência, a mulher muito bonita, o carnaval e o futebol. Eles, é claro, querem saber festa, como que são as festas no Brasil. Eles estão sempre curiosos para saber a festa no Brasil, como que é, o que acontece, porque é a visão que nós passamos. Eles têm uma visão muito boa do brasileiro, não têm uma visão negativa, pelo contrário, são muito receptivos. Esse é um exemplo. Se usa uma camisa brasileira, se você anda por uma cidade, a Salbridge é localizada em Daejeon. Se você usa uma camisa brasileira, onde você passa, as pessoas querem falar, querem tirar fotos, é extremamente interessante, mas eles ainda conhecem muito pouco. Nós estamos mostrando mais e mais sobre o Brasil. Você é brasileiro de onde? Eu sou brasileiro de Juiz de Fora, dessa terrinha linda aqui. Por isso você teve essa ideia de vir propor isso aqui? Sim, nós recomeçar... Mas por que nós? Né? Por que nós? É porque, primeiro, assim, não só por ser juiz-forano, evidente, eu amo a cidade que eu estou e que eu nasci, só que também o potencial. Nós temos a UFJF aqui, que é uma universidade com grande potencial. Por exemplo, hoje eu vou estar na UFJF, a partir das 5 horas, para estar falando para os alunos. E a Universidade de Juiz de Fora também ela tem um grande potencial e eles têm essa visão, o quê? Vamos buscar parceria com universidades de outros países. A tendência do ensino, no momento, não é ficar mais localizado. É totalmente o quê? É globalizar também. Como nós sabemos, muitas empresas são globalizadas. Elas não querem mais aquele funcionário que só tem experiência em um local. Ter experiência em outros países não traz só a experiência teórica dentro da sala de aula, mas traz também o quê? A experiência cultural. Mas isso aí está aberto só ao estudante universitário de Juiz de Fora, não? Não. Qualquer pessoa que tenha vontade de melhorar seu conhecimento ou de pertencer a uma instituição dessa, pode fazer a inscrição? O que implica aí em como chama investimento dele? Na realidade, o investimento, é claro que ele vai variar, mas um exemplo. O aluno, nós temos bolsas também, bom aluno, sempre recebemos o aluno. E temos MBA também que pode ser feito. Então, você pode estar fazendo os cursos da Salbridge, os cursos principais são marketing, finanças e administração. E tem um MBA também dentro dessas áreas. E um outro fator importante para que você possa fazer é a necessidade do inglês. Nós temos que cobrar o inglês, o aluno que vai para essas instituições, ele tem que saber falar inglês. E o inglês deles é bom? Sim, é claro que existe o sotaque como nós temos. Sim. Eu sempre digo para os meus alunos, o importante do inglês não é falar como um britânico ou falar como um americano, mas é conseguir se expressar. Porque na tendência nós temos às vezes um pensamento, eu tenho que chegar, é igual eu sempre digo, algumas pessoas me dizem, porque se eu quero aprender inglês e aprimorar meu inglês, eu tenho que ir para a Inglaterra. Eu vou dizer para eles, eu já morei na Inglaterra, tem lugares da Inglaterra, Manchester, por exemplo, que vai ser difícil até para o próprio inglês entendê-los. Sim. Então a gente consegue visualizar. Lá você vai ter o inglês o quê? Do dia a dia, do cotidiano, um brasileiro falando inglês, um espanhol falando inglês, outras pessoas falando inglês. Porque o inglês, na realidade, que a gente fala da Salbridge, é o inglês dos negócios. Nós não só negociamos com os Estados Unidos, nós agora negociamos com a Coreia, nós negociamos com a China, que são grandes potências do mercado. Então nós temos que entendê-los. E quanto mais você tem experiência com pessoas com sotaques diferentes, mais o seu inglês fica preparado para o trabalho. E também até a sua forma de expressar, porque é diferente. É difícil até no McDonald's você entender
o inglês deles lá, não é? Você acaba fazendo 1, 2 ou 3, porque a forma com que, né? Sim, um exemplo, a Coreia tem essa dificuldade, eu já sofri essa dificuldade com espanhóis, sempre, como eles também têm a própria dificuldade, o sotaque às vezes, nos primeiros dias, é sempre os primeiros dias, depois de um tempo a gente acostuma. Um exemplo, o coreano tem um inglês melhor do que o chinês, pela experiência que eu tenho. Não posso dizer que isso é uma experiência exata, mas é possível, pelos meus alunos, eu sempre vejo que o coreano ele tem a necessidade de aprender inglês. Eles têm principalmente a parte gramatical. Eles se preocupam muito com a parte gramatical. Eles são perfeccionistas? Eles tentam fazer, eles buscam, uma coisa que eu percebo, tudo que eles fazem, eles tentam fazer com amor. E é o que eu também entendo, eu acho assim, você pode errar, não tem problema na vida, todos nós, né, cometemos erros, mas buscar fazer com amor. Como é que é a adaptação de um brasileiro num lugar tão diferente assim? No primeiro Já tem alunos brasileiros lá? Está chegando um agora, na realidade um de São Paulo. Então você ainda não tem essa experiência, como é que o brasileiro se adaptar? Já teve brasileiro lá. Começa pela alimentação. Alimentação, assim, alguns momentos, assim, quem gosta de pimenta vai adorar a Coreia. Tem muita alimentação, normalmente com muita pimenta. Só que, com essa globalização, começa a ter restaurantes de todos os lugares. E dentro da própria instituição da nossa universidade, nós temos mais de 3 restaurantes dentro da própria instituição, e na outra instituição, que é uma fundação, nós temos aí, chega a 5, 6 ou mais restaurantes que servem comida de todas as partes do mundo. Italiana, francesa, só a brasileira que ainda não serve, mas eu espero que em breve comecem a fazer uma feijoada, que vai ser uma coisa extremamente importante. Você está aqui como emissário dessa instituição? Sim. No Brasil, Sim. aqui em Juiz de Fora, você está fazendo um tour pelo Brasil para divulgar o trabalho deles? Sim, é porque na realidade eu atuo como professor, portanto que eu na próxima segunda eu já estou voltando para a Coreia do Sul e também sou gestor da América Latina. Então eu atuo não só com o Brasil, mas com, um exemplo, o México sempre manda aluno. O mexicano tem ido, já tenho 12 alunos chegando do México. Tenho também interesse de alunos da Argentina, isso tem crescido muito, até mesmo por causa da economia. É importante, eu sempre digo, nós temos muita visão ocidental, mas é sempre interessante a visão também oriental. É uma visão dos dois mundos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Nossa conversa com o Rodrigo vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TV Juiz de Fora, hoje conversando com o professor Rodrigo Coimbra, ele que é representante de uma universidade da Coreia do Sul, que recebe estudantes do mundo inteiro. Agora, quem acompanhou a nossa conversa no primeiro bloco e se interessou, né, quer tentar uma vaga lá na Soulbridge, como que essa pessoa faz? Eu vou indicar, primeiro, entrar em contato por e-mail, né, por telefone ficaria extremamente complicado. Eu tenho aqui o meu e-mail pessoal, que é coimbra@soulbridge.ac.kr. Ok? Pode entrar por esse contato ou consultar a nossa página também na internet, que vai conhecer um pouquinho da nossa história, vai saber um pouquinho da nossa instituição. É só www.soulbridge.ac.kr da Coreia do Sul. Uma pergunta. Nós estamos vendo agora uma modificação completa no mundo, principalmente com a eleição de um presidente na América que quer se voltar para dentro do país, que é completamente diferente do que vocês apresentam. Como é que fica, mais uma vez, esse antagonismo que vai aparecer se ele cumprir o que ele está dizendo? Eu acho muito complicado, eu concordo. Eu não vejo só nos Estados Unidos, vi acontecendo também na própria Inglaterra. Né? Se olhar para a Inglaterra também, ela saindo da zona euro, é uma questão que alguns países buscando, a minha identidade, mas eu não penso que eles não estão tão preocupados com a identidade. Se você olhar o fundo mesmo, você consegue perceber que ele é muito preocupado com o emprego, com a relação própria, a minha relação financeira. Mas a visão global continua, até porque nós compramos produtos globais. Um exemplo, porque eu sou dos Estados Unidos, eu vou parar de comprar da Samsung, ou porque eu sou dos Estados Unidos, eu vou parar de comprar da LG. Eu acho que a nossa visão global não tem como retornar.
está vivendo processo de resistência, voltamos, eu acho que isso acontece, isso é só muito natural você ter processo de resistência, mas nossa visão tem que ser global. Até mesmo pelo recrutamento das empresas, por exemplo, tem empresas que você começa em um país, passa um determinado período, ela te envia para outro país. Ela não quer que você pertença somente àquele país, tenha somente aquela visão. Porque eu posso, tudo bem, eu posso estar centrado nos Estados Unidos, mas será que os Estados Unidos não vai pensar também em vender mais para o Brasil? Será que os Estados Unidos não vai pensar mais em vender para a China, por exemplo? A gente tem até essa visão, mas a visão que se fecha ao mesmo tempo continua ainda acontecendo essa própria visão global. O comportamento, principalmente o consumo, continua sendo global. Até porque para os Estados Unidos não seria uma vantagem fechar esse momento. Inclusive, a maquiagem é o carro-chefe, não é, da Coreia do Sul? Sim, na Coreia do Sul nós temos algumas questões que são extremamente, assim, no Brasil, e não só no Brasil, alguns países não conhecem tanto a cultura e o que a Coreia do Sul tem. Um exemplo, maquiagem, ela é muito famosa pela maquiagem. Tem muito europeu que vai à Coreia do Sul somente para comprar maquiagem. A Coreia do Sul é muito famosa pela tecnologia. Uma das coisas fantásticas na Coreia do Sul é, quando você está andando, você tem internet gratuita em vários pontos da cidade. Isso é uma coisa que é fantástica. Assim, você olha, você chega, às vezes você fala assim, aqui não tem internet no meu celular. Muitas pessoas não se preocupam em ter internet no celular, porque sabem que em pagar a internet, porque sabem que vão ter acesso gratuito. Você tem mais ou menos a comparação do tamanho da Coreia do Sul comparado com o Brasil? Um estado do Brasil, basicamente, porque a Coreia... É mais fácil de ser melhor, né? Não? É bem menor, né? É mais fácil de ser melhor. Mas eu acho também que tem muito esforço dentro do povo de ser melhor, né? De se sair melhor nas coisas, né? Pelo que eu estou percebendo, é o povo, né, voltado para o crescimento, voltado para a sua qualificação, sim, não é? O coreano, ele aprendeu uma coisa muito rápido, ele aprendeu a entender as outras culturas e ir para outros países. Por isso que eles têm empresas de sucesso, como, por exemplo, eu citei anteriormente a Samsung. Eles têm essa tendência de ir para fora e eles têm um amor imenso pelo que eles fazem. Eles querem fazer e trabalham muito, gostam dos trabalhos. Assim, às vezes eu vejo shoppings que fecham 6 horas, lá 10 horas em alguns lugares, assim, em lugares pequenos. Às vezes você vai comprar no supermercado, que você acha no supermercado, já está no supermercado pequeno, já está fechado 10 horas da noite. Não está. E eles têm a tendência, eles sabem receber, eles estão preocupados sempre em investir e têm um orgulho muito grande da nação. E eu acho que uma das coisas também que hoje está vivendo uma mudança, é claro, em relação ao respeito, né? Eles têm respeito à idade, respeito às experiências. O coreano, ele tem uma coisa que eu adoro, até como professor. Um professor, quando chega em sala de aula, a forma que ele recebe o professor, a forma que ele trata o professor e a forma que ele está aberto em receber o conhecimento. Isso é uma coisa que eu acho que faz com que eles cresçam, faz com que eles tenham direção, porque o conhecimento deles ali, por exemplo, o que nós estamos ensinando, eles estão querendo aprender. Às vezes eu chego na biblioteca, eu olho, as bibliotecas estão cheias, não tem espaço. Os alunos querem estudar, querem aprender, ficam lá muito tempo. E dentro da nossa universidade, por exemplo, como nós somos uma universidade global, eles participam de clubes. Dentro da universidade você tem clube da música, clube da arte, clube de línguas, tem vários clubes. E os alunos começam a interagir e aprendem, se dedicam e querem mais. E eles não fazem isso só nos clubes, eles fazem isso também no próprio trabalho. Vocês vão fazer lá, por exemplo, intercâmbio? Alunos daqui passaram e os de lá virão para cá também? Nós temos assim... O choque vai ser muito grande, né? O de lá aqui, né? Eu acho que, assim, eu acho que não vou dizer a palavra choque. Como você está falando, né? Adaptação é difícil de todo jeito, né? Para lá e para cá. Né? Eu acho que a adaptação, ela até é difícil, mas a adaptação ela é necessária nos dias atuais. E o brasileiro é muito receptivo, sim, né? Agora, eu acho interessante que é estimulante, né? Você ir para um lugar tão diferente. E eles também devem sentir essa curiosidade, né? Sim, eu acho que a gente fica mais novo. Eu digo sempre, se eu puder, eu tenho alguns professores, como eu disse, tem professores de várias áreas. Tem um professor conosco que é da França, e ele dizia, Rodrigo, eu estou com 55 anos e eu viajo, já trabalhei em vários países, isso não me deixa envelhecer, porque eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre crescendo. E quando você vai para esses países com diferença, eu acho que tem vários ganhos. Primeiro que você, open mind, você vai abrir a sua mente para muitas coisas, isso é fato. Segundo, eu acho que tem a valorização também no currículo. Eu acho que você ir para uma instituição global, um outro país que não tem tantos brasileiros, você cria um diferencial e você aprende.
você conhece. E o outro fator que eu acho que a nossa instituição tem, que é muito importante para os alunos, que é o network. Você vai conversar e você vai conhecer pessoas de todos os lugares do mundo. E espero que também muitos do Brasil, né, estejam indo. Por exemplo, a pergunta, como que esses alunos podem ir? Eles podem ir como intercâmbio. Nós temos várias formas. Temos as formas, um exemplo. Eu não pertenço ao FJF, que provavelmente vai iniciar uma parceria com a Solbridge agora, mas eu sou de outra universidade e gostaria de ir. É possível? É possível. E muitas vezes o custo muitas vezes sai muito baixo, porque nós temos bolsa. Porque a Coreia do Sul ela tem uma coisa que é muito importante. Se você é um bom aluno, se ela percebe que você é um bom aluno, a nossa universidade pensa que é um bom aluno, deve estudar conosco. Porque um bom aluno vai estar... porque um bom aluno vai estar mudando a concepção de ensino, sim, vai estar aumentando, vai estar melhorando o outro também, porque eles estão convivendo juntos. Ter bons alunos dentro de uma instituição é sempre importante, porque um aprende com o outro. É uma questão de meritocracia, não é? Sim. E você sobe. E como é o ensino em geral na Coreia? A Coreia é muito famosa pelo ensino, pela educação, né? A Coreia tem uma coisa que é extremamente importante, dar o ensino fundamental, que eu acho que o ensino fundamental também é extremamente importante, porque eu vivenciei isso em Portugal como professor também em Portugal. O ensino fundamental, ele diferencia o aluno no futuro, na universidade. E a Coreia tem esse ensino fundamental. A Coreia, ela apostou, após todo o processo de guerra, ela apostou na educação. Ela percebeu que um caminho para o crescimento era a educação. Então, eles se preocupam muito com a educação. E tem igualdade? Homem, mulher lá? Tem algum preconceito ainda? Na realidade, a Coreia do Sul ela tem aquela questão. Ela tem muita valorização ainda das pessoas mais velhas, da hierarquia. Eles respeitam muito a hierarquia, só que isso tem mudado, porque a nova geração também vem com novos conceitos. A nova geração ela tem uma influência norte-americana. Eles gostam de músicas, e a Coreia também, hoje em dia, se nós avaliarmos, ela está trazendo também estilos musicais, cantores coreanos vindo também, não só, pelo menos eu vejo muito na Europa. Então, a troca a cada dia está aumentando, e as diferenças, é claro, começam a diminuir. Mas, se me perguntar o que eu senti de diferença, é o respeito e a dedicação. Eu vejo esse respeito um fator extremamente importante. A adaptação lá, para a gente, que nós somos meio soltos, né? Como a gente não é muito de estar respeitando leis, essas coisas, né? Como é que é para... Como é que eles lidam lá com o trânsito, com essas coisas básicas assim? O trânsito, né? Deve ser extremamente respeitosos, respeitam. Né? O trânsito, sim, eles respeitam. Você está dizendo, a cultura deles é bastante séria, né? A Coreia do Sul é um dos países mais seguros do mundo. Muita gente não sabe. Que é diferente? A Coreia do Sul ela é muito segura. A Coreia do Sul tem câmeras em todos os lugares e eles cumprem as leis. Tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente cumprem as leis. E lei cara, né? E é caro, né? Na realidade, as multas são caras. É multas e a punição. Eles têm esse conceito da punição. Então, nós vivemos isso na Coreia do Sul, mas ao mesmo tempo, eles entendem, eles respeitam, eles sabem que as pessoas estão vindo de fora. E não é uma diferença tão grande. Por exemplo, quando eu fui, eu falei, gente, eu vou ter que adaptar. Dessa vez, eu vou ter que adaptar o meu comportamento, não como fui para a Europa, vai ser muito maior a adaptação. E não foi. Foi uma adaptação muito melhor do que eu imaginava. Quantos anos você está lá na Coreia? Não, eu tenho pouco tempo na Coreia. Eu tenho 4 meses de Coreia. Eu conheço a Coreia anteriormente, mas eu tenho 4 meses de Coreia. Pouca coisa. Já estou bem adaptado. Mas não é tão pouco assim, não. Não. Mas o brasileiro, eu acho que nós temos uma grande vantagem, nós conseguimos se adaptar. Até porque mesmo, olha a população brasileira, é uma diferença. Você vai para o Sul, você vai para o Rio de Janeiro, você já consegue visualizar as diferenças culturais. Então nós temos essa tendência já de ir para outros países e ter uma adaptação nós somos flexíveis. Com certeza. Rodrigo, antes de a gente poder chamar o intervalo, gostaria que você passasse novamente aí o contato, né, para quem está nos assistindo. Vou passar aqui o nosso e-mail, o meu e-mail, desculpa, é coimbra@solbridge.ac.kr e a nossa página na internet é www.solbridge.ac.kr. Tá certo, então. Vamos falar para o intervalo, mas antes falar sobre o Diário Regional, lembrando que ainda dá tempo de você poder adquirir o seu diário hoje nas páginas do Diário. A gente vai mostrar aqui a capa de hoje, você confere: cervejas especiais movimentam economia de Juiz de Fora. Reportagem especial aí sobre produção artesanal de cervejas na cidade.
Essa é a principal manchete do Diário Regional. Essa e outras notícias de Juiz de Fora e região você acompanha aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nosso assunto é moda. Voltamos já.